Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um PavoniCast aqui diretamente de Orlando, Estados Unidos, na Flórida, na cidade do Mickey. É isso mesmo, para você que já me acompanha, seja bem-vindo novamente, obrigado por retornar aqui nesta terça-feira, este horário, para acompanhar um bate-papo gostoso, um bate-papo que a gente tenta extrair um pouco de incentivo, inspiração, com conteúdo sério, com conteúdo de verdade, sem trazer muita tranqueira que a gente vê aí pela internet. Se você está chegando agora no nosso canal, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sou o Pavone, sou broker da OnMe Realty e o apresentador desse podcast com empresários e personalidades igual esse cara que eu estou trazendo hoje, daqui da região da Flórida, daqui dos Estados Unidos, brasileiros que tem uma história de sucesso, que tem uma história de imigração, que tem uma história de... como é que eu vou trazer isso para você, André, para falar de você assim? Uma história de sucesso, de imigração, de sair, o cara super bem sucedido no Brasil, tudo acontecendo, e o cara vira e fala: tá muito fácil aqui, eu vou para os Estados Unidos, né? E é isso que a gente tenta trazer para vocês aqui. Hoje, já eu conto quem é que eu estou trazendo aqui. Eu estou até nervoso para entrevistar essa celebridade hoje. Mas antes disso, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, que é a TS Immigration, a Trinos Rental Car, a Atena, nossa contabilidade, já tem até a colinha aqui, rapaz. O Cross Country Mortgage, a Câmbio Hoje. Cross Country Mortgage, para quem não conhece, o Júlio Silvio, amigo nosso também. Irmão. Irmãozaço, esse daí que vai ser pai de menina. Já tem nome já, não? Ele não diz, mas acho que é Eva. Eva, muito bem. Gostei do nome, hein? E a Happening Cabinets, a OnMe Realty, que é a nossa imobiliária aqui em Orlando, a P1 Building, a WFM, todas essas empresas que deixam e que ajudam esse podcast está no ar nessa terça-feira para você. Bom, chega de churumelas. Hoje o entrevistado que eu tenho aqui é um cara que eu admiro muito. É um cara que é um dos meus mentores, um dos meus conselheiros em alguns momentos da minha vida. Eu liguei para ele e falei: ô, cara, o que eu faço, hein? E ele falou: vem cá, vamos tomar uma cerveja aqui. E me deu uma aula que fazia tempo que eu não tinha. E hoje eu posso chamar de meu amigo também. É um entusiasta de automobilismo. É um cara que já foi... Olha, eu pedi para ele: me manda o seu currículo. O cara mandou uma apresentação em PowerPoint, para você ter uma ideia. Então você vê que o cara não é fraco, não. Mas é isso daí. Hoje eu tô aqui com ele que tem 37 anos de experiência. Foi CEO do Grupo Fórum e Triton, grupo de modas lá em São Paulo. São Paulo era, né? São Paulo. Aqui nos Estados Unidos ele fundou a Dweck Motorhomes, para quem quer alugar motorhomes. Cara fantástico. A Dweck Realty, o grupo Dweck & Lara Group, que faz parte da One Sotheby's. O One Sotheby's. E International Realty. É dono também do One BRZ Group, que é um grupo de formação, de educação de negócios, formado num monte de lugar, lançou seu livro agora recentemente, o livro chamado Potência Empreendedora, que eu tô lendo ele, que é fantástico, international speaker e mais um monte de coisa, comentarista esportivo, foi piloto de automóvel, cara, tem uma história de sucesso e superação, mudou do Brasil para cá em 2012, era comentarista esportivo da ESPN, cara, trabalha num monte de eventos e é não menos do que um dos top producers no real estate na região de Miami, do sul da Flórida. E é assim, é um cara com um coração tremendo, é um cara que tem um profissionalismo fantástico e só está começando a carreira dele aqui nos Estados Unidos. Começando não, só está dando continuidade numa carreira de sucesso que cada vez acaba sendo melhor. Eu apresento para vocês hoje o meu amigo André Dweck. Dweck,
Obrigado por ter vindo, obrigado por ter subido a serra, né? Ter vindo lá de Miami para cá. Eu sei que a tua agenda é busy, para compartilhar um pouco da tua história, do teu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Não, eu que agradeço. Até choveu hoje, né? Ô, rapaz! Choveu por 2 motivos, bicho. Ele tirou o carro da garagem e veio para Orlando aqui me visitar, que a gente tá falando de gravar esse podcast faz uns 2 anos já. É verdade, verdade. Mas é um prazer enorme. Acho que obrigado pelas palavras aí. Não é nada disso que você está falando aí, pessoal. Dá um desconto de 50% no mínimo. Mas acho que a nossa missão é compartilhar conhecimento, né? Compartilhar também um pouco da experiência que a gente tem, né? Na verdade, a apresentação está um pouquinho desatualizada. Já tem 38 anos de carreira, então, em vários setores, né? Em 2 países. Eu tive 30 posições, 30 cargos em 5 setores diferentes. Então, eu acho que quando a gente troca uma ideia com um amigo como você, que se tornou um amigo, Júlio e outros amigos, é só querer ajudar com pontos de vista diferentes, porque aqui na América a gente não tem tanta ajuda, né? Então, Não tem. se a gente não esticar a mão, entendeu? E deixar as pessoas perdidas, eu sou um cara que eu levanto a bandeira do empreendedor brasileiro nos Estados Unidos. Isso é verdade. Cada empresário brasileiro que volta para o Brasil porque não deu certo aqui, eu me sinto que eu tenho a obrigação de esticar a mão para que a comunidade brasileira seja cada vez mais forte, porque isso acaba ajudando a gente perante até os americanos, né? Deles enxergarem e nos respeitarem como a gente merece. Exatamente. Não, e tem muito brasileiro bom para fazer negócio, tem muita gente bacana, tem gente de respeito. Você está aqui há 12 anos, né? Sim. Assim, mais ou menos o mesmo tempo. Eu cheguei um ano depois, cheguei em 2013 aqui. E a gente vê essa comunidade crescendo, muita gente bacana chegando. E dá para fazer bons negócios, a gente movimenta uma economia muito boa. E o americano, depois de um tempo, que começa a perceber a qualidade daquilo que a gente faz, do jeito que a gente trabalha, eles respeitam muito a gente. Não, com certeza. Eu, pelo menos aqui em Orlando, eu consigo ficar tranquilo com as empresas americanas que a gente se relaciona, porque realmente eles entendem que a gente está aqui para trabalhar de igual para igual. Tem alguns que ficam meio enciumados, que sabem que a gente trabalha até melhor que eles, né? Mas, André, me conta, cara, você estava lá em São Paulo, diretor-presidente... O cara, ele saiu de office boy, passou por todas as funções lá do Grupo Fórum até a presidência do grupo. E aí você chegou... ajudou ali na negociação da venda, né? Isso. Do grupo. Foi o grupo ou foi só Fórum? Foi o grupo, Fórum Triton, né? e a marca Tufiduec. E aí você botou uma grana no bolso e falou, bom, agora eu vou aposentar. Vou para Miami comprar um barco e vou aposentar? Não, qual foi essa ideia de vir para Miami? Conta um pouco essa tua trajetória. Ótima pergunta. Enfim, até contando a minha história, eu não gosto de falar em primeira pessoa, né? Porque é uma história de uma família, né? Eu morei no internato de crianças carentes judias, quando tinha 8 anos de idade, porque minha mãe tinha que trabalhar, costureira, meu pai motorista, meus tios começando a empresa na garagem da casa da minha avó, enfim, família grande, judia, né? Meu avô fugiu da Primeira Guerra, teve 9 filhos criados num quarto e cozinha. Então foi sempre muito... Nunca nos faltou nada, mas foi muito... Que ano que eles chegaram no Brasil? Chegou nos anos 40. Tá. Nos anos 40, mais ou menos, tá? Porque minha mãe nasceu em 50, ela é a terceira filha, mais ou menos nos anos 40. Enfim, entre a Primeira e a Segunda Guerra ali, né? E aí, mas eles deixaram um legado de muita sabedoria, né? E sem ter estudado. Que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Sabedoria com estudo são coisas totalmente distintas, né? Isso. E eu tive essa oportunidade de morar num internato de crianças judias e, logicamente, quem está lá não tem nenhuma condição financeira, né? Mas eu tinha uma mentalidade rica. E as pessoas também confundem isso com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com que você pode se preparar para estar aqui hoje num podcast falando com você e um garoto que saiu lá com 8 anos de idade que alguém me adotou. Tá? Alguém pagava essa conta. Esse instituto existe até hoje, inclusive parte dos lucros do meu livro eu doei para o instituto, né? Chama bom. Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista. Existe há 85 anos. E tá lá de pé, lá em São Paulo. Até hoje. Que maravilha. Tá? Então imagina que ali começou a história da minha família. Por que eu tô falando isso? Porque meus tios e minha mãe também moraram lá. E eu sou um dos netos mais velhos da minha avó, né? Sou o segundo neto de 30. Então eu peguei a parte que a família ainda tinha
dificuldade financeira, muito simples. Eu não gosto de usar a palavra pobre, tá? Porque pobre pode gerar pobre de espírito, pobre de outras coisas, e nem rico também, porque também não é financeiro, monetário. Mas ali começou uma missão familiar, né? Da gente sair do zero e formar com muito orgulho, né? Eu também tomo muito cuidado com as palavras, né? Porque as pessoas podem interpretar errado, mas eu tenho muito orgulho de ter participado da construção da maior marca da história da moda brasileira, que foi a Fórum nos anos 80 e anos 90. É E mesmo. depois Eu lembro, e era assim, era um conceito completamente diferente, né? Porque ele tinha um preço completamente diferente do resto e vocês posicionaram muito bem, né? Exato. E foi a minha formação de branding, né? Que é uma coisa hoje que os gurus falam muito. O meu tio já fazia branding, ele não tinha nem estudado na faculdade, ele não falava a palavra branding, mas fazia tudo que era o quê? Cuidado aos detalhes, né? Então, isso daí me deu muita vantagem competitiva para outras coisas. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Comecei lá com 13 anos de idade, porque precisava trabalhar, fiz bar mitzvah, menino judeu, faz bar mitzvah, 13 anos, é homem. Vira adulto, né? Em Israel, você vai lá pro exército. Pra vocês terem uma ideia, entendeu? Então, é muito prematuro. E a família inteira, você comentou, que começou na garagem de casa, já na tecelagem. Já na confecção, aliás. Uma boa parte da família. Não a família toda, porque a família era bem grande, né? São 9 irmãos, né? A minha mãe, infelizmente, já nos deixou há 3 anos, mas ela era a terceira irmã mais velha. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, e aí depois 30 sobrinhos, né? Dos 9 tiveram 30 filhos, né? Então a gente começou de uma maneira bem caseira mesmo, tá? Mas com muita sabedoria que veio do meu avô, né? Que trabalhava com tecidos na rua, né? Colocava o tecido aqui no ombro e saía vendendo nas casas, apertando campainha. E minha avó cozinhando a famosa marmita, hoje quentinha, ou cozinhando na casa de famílias de classe média em São Paulo, né? Mas isso trouxe muito ensinamento para nós, né? De falar assim, ó, você tem que ir atrás. Mas não é você tem que ir atrás falando, é dando exemplo. Tá? Então eu tive a oportunidade de sair de office boy até ser o CEO da empresa. Em 18 anos eu tive 18 cargos. Então você imagina hoje a gente falar para os nossos filhos, falar assim, tudo bem, você vai começar a trabalhar aqui hoje, se você estudar muito, trabalhar muito, não medir esforço, talvez em 18 anos você vai ser o diretor da empresa. Essa geração já desiste no primeiro dia. Ele quer ser diretor depois de 1 ano, 1 mês. Porque eu estudei, porque eu fiz MBA. Eu fiz tudo isso. Estudei, fiz 3 faculdades, MBA, que foi me dando suporte técnico e acadêmico para aquilo que eu tinha que fazer na prática. E aí, em 2003, um dos meus tios se aposentou, saiu da companhia, e eu assumi a diretoria com o projeto de profissionalizar a gestão. E o Tufi, que ficou como... Quer dizer, você foi o que foi estudar isso para poder trazer a profissionalização para dentro da companhia. Numa época, até uma coisa bem interessante, né? Eu estava conversando com um amigo meu, agora vindo de Orlando para cá, o que aconteceu agora com o grupo Soma e Arezzo, né? Que é a maior holding de moda da América Latina, que eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Esse projeto eu desenhei lá com o Tufi em 2003, 2004. Só que qual que era a grande questão? A gente estava muito à frente do tempo. E muito à frente do tempo nem sempre é uma coisa positiva. Porque esse projeto de fusão, de gestão de marcas, de abrir capital, de aquisições, de canais de venda, portfólio de produto, a gente fez 20 anos atrás. Só que a gente não conseguiu implantar. Por quê? Porque moda é um ramo que tem muito ego, né? Então a gente chegava para as empresas e falava, e aí, vamos conversar, queremos adquirir, fazer uma fusão, uma joint venture, enfim. E a maioria fala assim, não, mas quem vai ser o dono? Quem que vai ter a maioria? Mas qual que vai ser a matriz? Onde vai ser o showroom? Eu quero no meu escritório. Não, eu quero no teu. Não deu negócio. E aí a gente foi para o caminho independente. Entendeu? Profissionalizamos a gestão, governança corporativa, tudo, para abrir capital. O projeto era abrir capital da empresa. Esse projeto que eu levei para o Tufi. Só que em 2007 a gente começou a ser abordado por outras empresas querendo comprar a gente. Então, falando, da gente para comprar, inverteu. E aí eu participei da negociação, na verdade liderei a negociação, porque eu tenho uma formação financeira, né? Meu tio estilista, um gênio do marketing, mas eu toquei isso, né? Enquanto ele tocava a empresa. Em 8 meses a gente teve 81 reuniões. Nossa! E vendemos uma empresa em março de 2008. Foi a maior operação de venda na época de uma companhia de moda no Brasil. E você pode falar quem foi o grupo que comprou? Sim, o grupo está até hoje, né? Eles estão com as marcas. O grupo AMC Têxtil,
lá de Santa Catarina, que eles já tinham as marcas Coach e outras marcas, tá? Que são essas marcas assim de roupa... De moda. De roupa De cool, moda. de moda mesmo. Isso, de moda. Que bacana. E bom, eu tô fora desse circuito há muito tempo. Então ainda tem a Fórum, ainda Sim. tem a Triton ali, Sim. ainda na ponta do... 16 anos, né, que a gente vendeu, eles tocam. E eles lá. tocam, continuam. Assim, outra característica, a gente era muito produto, varejo e marca, Uhum. e eles são muita indústria e atacado, né? Um outro modelo de negócio. Tá, Mas as entendi. empresas, as marcas existem, então estão lá no Brasil. Estão lá firmes e fortes nessa história. E aí você saiu lá em 2008 e falou, bom, beleza. Ainda ficou trabalhando como CEO da empresa? Então, o que acontece? Conselheiro? Eu tive duas situações, né? Primeiro, como eu negociei toda a venda, o contrato tinha 400 páginas. Pra ter uma ideia. Nossa Nessas 81 reuniões. Porque não é que você... Eu falava pro meu tio, tio, a gente não tá vendendo uma empresa, a gente tá vendendo a tua vida. Entendeu? Eu tava com 35 anos de idade. Falei, tô novo, amanhã eu começo a trabalhar em outro lugar e tá tudo certo, entendeu? Eu tava com duas meninas pequenas, tinha acabado de casar, ela tinha 5 anos de casado, tava muito jovem ainda, né? Apesar da experiência que eu já tinha de 22 anos de trabalho. Falei, e aí, o que você vai fazer? Porque você vai ter um non-compete aqui. Você vai ficar 5 anos sem poder trabalhar. Ele era um cara super acelerado, um cara também fora do tempo, né? Muito à frente, muito vanguardista. E aí, teve um fato antes que ajudou, não é que ajudou, né? A palavra ajudar até é uma palavra que não vai encaixar nisso, mas que acelerou essa decisão, que foi o falecimento da minha avó. E aí o meu tio olhou e falou assim, cara, nós estamos construindo um baita de um legado aqui, mas nós somos 2 loucos aqui e a nossa família está crescendo e está morrendo e nós não estamos vendo. Entendeu? Então nós temos que equilibrar esse negócio. Entendi. Então foi um dos motivos. E aí a gente criou uma holding de investimentos nessa época. E uma outra marca que era da filha dele, né? Que não entrou no negócio. E eu tocava essa holding e a marca, né? E o Tufi ainda ficou 1 ano na Fórum. E eu tive o Depois da fusão, Depois entendi. da fusão, ele não é nem que ele fez a transição, mas ele tinha uma função como diretor de criação mesmo, né? Estilista principal. E eu tive uma proposta para ser diretor do grupo, CEO, CFO, enfim, porque era um grupo grande na época, né? Mas eu não aceitei por um motivo de ética. Falei assim, eu não posso trabalhar para alguém que eu fiz um contrato de 400 páginas, tudo contra ele e tudo a favor da minha família, entendeu? Não vai ser muito bom, né? Assim, não seria ético, não seria verdade, ético da minha verdade, parte. Então, a verdade. proposta até financeiramente era muito bom. E aí eu fiquei nesses 4 anos aí, dos 5 do non-compete do meu tio, pensando o que eu ia fazer trabalhando, mas pensando. Falei, pô, não quero mais trabalhar com moda. Não quero mais ser executivo. Aí comecei a entrar na parte de automobilismo, né? Porque eu era piloto, eu tinha parado em 2003, quando meu tio Isaac se aposentou, e aí comecei a trabalhar como comentarista na ESPN, no Banco Então quer Esportes. dizer, eu ia entrar nesse ponto. O automobilismo, então, começou antes de 2008. Não, começou em 92. 92, você tinha quantos anos nessa época? Tinha 18, 18 anos. Isso. E aí era kart. kart. Tá. Aí cheguei até Stock Car, corri 3 anos de Stock Car. Na época dos Opalão Do ainda. Ômega. Do Ômega. Era, Que na delícia, época que hein? o Ingo Hoffman e o Chico Ih, Serra Chico Serra. mandavam. Meus grandes amigos, um abraço pra eles. Meu pai trabalhava na GM nessa época, lá em São Caetano do Sul, e a gente ia assistir Stock Car em Interlagos, legal. ali no camarote, não, né? No paddock. No paddock Sei, lá da GM, legal demais. Eu devia estar na pista lá. Provavelmente. Chegou a ganhar prêmios lá? Ganhei. Ganhou. Assim, uma categoria super competitiva, né? Do kart eu fui campeão, de Stock Car, na categoria que a gente chama de Stock Car Light, ganhei 2 corridas, Fórmula Fiat também. Ih. Enfim, eu era um cara que pelo tempo que eu falava assim, que eu brincava, né? Eu falava assim, como piloto eu sou meia boca e como empresário eu sou meia boca. Os caras davam uma risada. Falavam, como assim, cara? Eu falei assim, porque eu não sou 100% do tempo piloto Nem 100% e nem 100% do do outro. tempo empresário. Então, aí em 2003, quando meu tio Isaac saiu da empresa, eu falei, não, agora eu não posso mais ser piloto, porque eu tenho que assumir a espaçonave e vou ser 100% executivo, não é nem empresário, porque eu não era dono, né? E aí me dediquei a isso e nesses 4 anos aí da transição, que eu fui trabalhar com marketing esportivo também, fundei uma agência com meu grande amigo Vicente Siciliano, que tinha vendido a rede de livrarias, Siciliano S.A., né? Tinha no Brasil bastante também. E comecei a investir em imóvel nos Estados Unidos. Então, comprei meu primeiro imóvel em Sunny Isles Beach, lá no Trump Towers, que você conhece, em Miami. Isso. E aí comecei a vir com mais frequência.
para os Estados Unidos. O que eu não tinha de tempo na Ford, eu tinha depois. Uhum. Então, eu comprava, pra você ter uma ideia, chegava no começo do ano, eu comprava 7 bilhetes aéreos, já com desconto. Uhum. Todos os feriados e férias. Uhum. Coisa que eu não tirei durante 25 anos de carreira lá. Então, comecei a... E aí, Exato. comecei Vou a aproveitar esse comecei a tempo. olhar aqui, né? Até um capítulo interessante do meu livro, que eu falo que é a regra dos 10, né? Que é uma coisa que eu creio que é muito simples. Fala assim, para você escolher um lugar para morar, para mudar de vida, e principalmente de país, você precisa ter estado lá no mínimo 10 vezes. Uhum. Mas não é passeado 10 vezes. Por exemplo, quem vem morar em Orlando. Não é ter ido 10 vezes na Disney. Não. É ter vindo 10 vezes para cá, falar, deixa eu ir num churrasco aqui, e aí o que você faz? Vou num evento, vou numa reunião, vou ver o que está acontecendo, vou conversar com pessoas como você que tem experiência, com outros amigos, para falar assim, não, olha, aqui eu acho que é o lugar que eu vou me encaixar. Ou não, ou é Miami, ou é Nova York, ou é Los Angeles, ou é Las Vegas, a gente não sabe, não tem. Eu sou muito contra essa rivalidade que existe, principalmente entre os brasileiros, de falar que aqui é melhor e lá é pior. Não existe isso. Então você vê a comunidade brasileira em Boston é maravilhosa. É. Aí eu vou chegar pra ele e falar assim, não, aí não é bom porque faz frio? Não. Não é bom pra mim, porque eu não gosto de frio. Exatamente. Entendeu? Mas não vai ser bom pra você num baita lugar que tem lá Harvard, que tem outras universidades, que tem uma história. Depende do propósito da pessoa. Exatamente, depende o que ele quer da vida dele, E né? onde ele se adapta. Exato. E assim vai. Então eu sou muito contra essa questão de rivalidade, né? E até porque eu venho de um mercado, apesar de eu ter nascido e morado 40 anos em São Paulo, que a gente tinha lojas no Brasil inteiro. Uhum. E a gente pegava a loja lá no Norte e no Nordeste, que eram franquias da Ford, da Triton, e os caras eram uns baita empresários, super bem-sucedidos, felizes da vida, com uma baita qualidade de vida. Eu falei, caramba, esse cara tem uma vida melhor que eu em São Paulo, que eu acho que é o melhor lugar para morar. Não necessariamente, né? Exato. Então me deu muita bagagem isso. E aí nessas vindas para cá, da regra dos 10, eu me identifiquei muito com o sul da Flórida. Eu vinha bastante para Orlando também, para Nova York. Porque em Nova York a gente tinha um showroom da marca Tufi Dweck, né? Que era a nossa marca no exterior. Então eu ia 3 vezes por ano para trabalhar, né? A Califórnia eu conhecia pouco, mas a Flórida bastante. E também alguns outros estados aqui da Costa Leste. E eu escolhi Miami por questões assim mais de identidade minha, né? Paulista, muito workaholic, eu queria ficar num lugar que era mais tranquilo, clima, principalmente eu não sei aqui em Orlando, mas as minhas filhas tinham muito problema de, às vezes, uma bronquite, algum problema, uma asma, alguma coisa assim. E a gente foi para Miami, a gente mora há 12 anos, nunca mais elas tiveram problema. Por causa do ar puro e também acontece muito aqui. Da praia, né? É. Entendeu? Você tá no nível do mar, enfim, outras coisas. Então, você vai somando tudo isso... E sai da poluição. Sai, exatamente, São Paulo, imagina. Tem jeito. Né? Então, aí a gente começou a vida lá. Assim, às vezes eu falo do zero, aí as pessoas começam a falar, do zero, não é do zero. Não é que é do zero financeiramente. As pessoas não entendem isso. Todas as pessoas que analisam a vida dos outros, eles vão pro viés financeiro. Exato. Assim, mas também, o cara era presidente da Ford. Também, ele deve ter ganhado uma grana quando ele saiu de lá. Mas também, não é isso. É sair da zona de conforto. Exato. Pra você ter uma ideia, Pavone, 6 meses antes de eu mudar para os Estados Unidos, eu recebi uma proposta de ser presidente de uma das maiores companhias de moda do mundo. Ô, louco, que legal. Era para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava na Ford, no salário fixo, mais um bônus, fora aquele monte de benefício que um executivo... Eu não fui na entrevista. Ô, louco. Não fui na entrevista, porque eu estava muito focado no que eu queria. Falei assim, eu quero ter a experiência de morar fora do país, coisa que eu não tive, porque eu não tinha condição. Dar essa experiência para minhas filhas, entendeu? E principalmente empreender sem, entre aspas, estar debaixo das asas do meu tio. Entendi. Entendeu? Então era uma coisa muito pessoal. Fazer voo solo mesmo. Voo solo. Perfeito. Num ramo imobiliário, e eu nem falava inglês direito. Mas aí você já veio para mexer com o ramo imobiliário? Sim. Era paixão ou você identificou uma oportunidade naquele momento que você chegou e ainda era 2012, a gente estava voltando do crescimento, a Flórida estava voltando no crescimento? As duas coisas, porque eu sempre gostei muito de comprar e vender imóvel no Brasil, principalmente quando a gente montou a holding, que a gente vendeu a Fórum, ganhei muita experiência, né? E volume, e a paixão realmente tem que estar... eu acho que acima do que você olha do mercado. Muito brasileiro vem para cá, e aí um recado para você que está assistindo a gente. E faz a pergunta errada. Fala assim, o que está dando dinheiro? Não é essa pergunta. Essa pergunta é a pergunta errada. Sabe por quê? O que está dando dinheiro hoje pode não dar amanhã, e se você não gostar daquilo, você vai abrir um negócio,
vai sair. Vai abrir um negócio, vai fechar. Vai abrir um negócio, não deu certo, vai voltar para o Brasil. Então não é isso. Eu não olhei a questão monetária. Eu olhei, sim, uma oportunidade de mercado, de serviço, de montar uma boutique one-stop shop, né? Que é full service, como você também trabalha, né? De ter parcerias com advogado de imigração, um mortgage broker, uma decoradora, um concierge. Entregar a solução. Solução, entendeu? Porque, olha a coincidência. O primeiro imóvel que eu comprei, fim de 2010, a corretora é minha sócia até hoje. Ela virou minha sócia. Da experiência. A Lara? Carol. Carol, que legal. Ô, Carol, eu quero você aqui também, hein, Carol? Que legal isso. Ela já estava aqui. Ela veio menina, né? O pai dela foi transferido de um banco e ela está nos Estados Unidos há 27 anos. Que bom. Então ela me ajudou muito nisso. Eu falei assim, nossa, precisamos replicar isso para os brasileiros, principalmente. Sim. Então a gente fundou a Dweck Realty, dia 18 de maio de 2012, exatamente há 12 anos. Quanto tempo você... 18 de maio? De Amanhã? Olha que legal! Que joia isso daí, já vai fazer 12 anos então. 12 anos. E quanto tempo depois que você decidiu mudar, você acabou empreendendo na Dweck Realty? Então, a Dweck Realty eu abri ainda quando eu morava no Brasil. Nesse trajeto indo e vindo, investindo aqui, vocês já decidiram trazer esse teu expertise de gestão, pegou ela aqui, falou, vamos montar expandir. Uma boutique. Eu sou investidor, estou morando no Brasil, entendeu? Vou fazendo o meu trabalho de marketing aqui no Brasil mesmo, de marketing pessoal mesmo, né? Para sair da imagem de moda para o mercado imobiliário internacional. E você também tem um bom networking lá no Brasil, né? Sim, Isso daí também ajuda você a trazer para cá, né? Na verdade, não é nem trazer, né? Porque eu estava lá, né? Então, na verdade, eu mandava os clientes direto para a Carol, e a Carol sempre que atendeu, sempre foi corretora licenciada, depois broker, né? Então a gente foi assim no modelo, aí depois eu mudei para cá, fiquei um ano ainda indo e voltando pela transição com meu tio, porque eu trabalhava com ele. Foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida, porque imagina, eu trabalhei com ele dos 13 anos até os 40 de idade. Então não é que era um emprego, era uma relação quase pai e filho. Exato. Entendeu? E o dia que eu fui comunicar para ele que eu não ficaria mais, assim, foi uma conversa muito dura, né? E até emotiva, porque a gente lembrou de onde a gente saiu, onde a gente chegou, aquele momento, tal, né? E eu falei, Tufi, mas não se preocupa, eu fico mais um ano fazendo a transição, eu contrato um CEO para ficar no meu lugar, paga do meu prolabore da empresa, tira do meu prolabore para pagar o cara, não quero que a empresa arque com isso, porque é uma decisão minha. Depois de um ano eu saio, entendeu? Entrego aqui a minha participação, não quero nada, porque eu tô saindo, entendeu? Eu não posso falar assim, compra a minha parte, porque eu tinha uma participação pequena na holding e uma participação na marca de moda, entendeu? Falei assim, não, peraí, daqui eu que tô saindo, você me deu... Não, porque foi um... Eu que tô decidindo. É que a gente chama de vesting, né, no mercado financeiro. Eu entrei com o trabalho e ele entrou com o dinheiro nas empresas. Falei, eu não vou pegar um dinheiro de uma coisa que eu tô saindo, entendeu? Por uma questão própria minha, entendeu? Fiz a transição ainda em 2013, ida e vinda para os Estados Unidos. Aproveitei para estudar inglês nesse ano. Tirei um visto estudando inglês. Falei, eu preciso estudar inglês. Acelerei muito o meu inglês. Entendeu? Ia para lá, ficava... podia faltar 2 dias na escola. Pegava um avião na quarta-feira à noite. Faltava quinta, sexta, sábado, domingo. Trabalhava no Brasil. Domingo à noite pegava o avião. Voltava para aula aqui. Todo mês. Nossa. Todo mês. Era o preço da transição. Eu que quis. Tinha que ter o sacrifício. Entendeu? A minha esposa ficou com as crianças, tomando conta nesse tempo. Entendeu? E a gente morou em Saniais, porque já era um lugar que a gente tinha um apartamento de férias, a escola era boa, ela já conhecia tudo ali pertinho, então ficou uma coisa programada, mais fácil. Eu costumo falar de Miami, né? A gente faz essa brincadeira, eu brinco muito com você sobre essa rincha, né? De Miami, Até Orlando. O teu post que deu lá 1 milhão de visualizações, né? Falando que rico mora em Orlando agora. Não. Miami para os ricos, né? Tem que ser milionário para morar em Miami. Mas é opinião, né? Sim, opinião, mas a gente brinca bastante. Eu particularmente não gosto de lá, porque eu, como saí de São Paulo, e eu acho lá muito parecido com São Paulo, eu não gosto daquela agitação. E aqui Orlando agora tá ficando meio agitado desse jeito também, então não sei para onde eu vou. Mas tem o meio do caminho, Boca Raton. Boca Raton, Del Rey. Del Rey lá, eu e o Júlio lá, já pertinho. Mas a gente faz isso daí, mas comparado 2013,
a estrutura que você tinha para fornecer para tua família lá em Sun Island era muito superior do que a estrutura que eu tinha aqui para fornecer para minha família em Orlando. Realmente, nesse período, era muito diferente. Ainda tem, né, uma estrutura muito maior hoje lá na região de Miami. Qual a população hoje lá de Miami? Então, o sul da Flórida é estimado 7 milhões. Uau! Orlando tem 700 mil, né, de estimado. De Orlando, de população, né? de população. A região metropolitana nós já falamos em 2 milhões e 600. E Miami em torno de 2 milhões de habitantes, Miami. Porque, na verdade, o condado de Miami ele é muito grande, né? Ele é muito esticado, vai até Homestead, né? Tem um monte de área até que está ainda desabitada lá no sul. Mas a hora que você junta com o Tri-County, que a gente chama, que é Broward, né? Que é Fort Lauderdale ali, aquela região. E Palm Beach County, que é Boca Raton, Palm Beach. Aí o total são 7 milhões. E aí eu costumo falar para o cliente justamente isso. São 2 estilos diferentes. Sim. Qual que você se identifica mais? Porque se você tem o estilo de Miami, não adianta você vir para Orlando, porque aqui você vai ter um estilo de vida mais calmo. Sim, com certeza. Né? Agora, você gosta... Tem aquela cliente nossa lá, a Priscila, isso. Que ela foi para Miami, aí depois ela veio para Orlando, aí agora ela conversando com ela, fala, Pavone, realmente eu vou para Miami, tá? Porque lá eu gosto de praia, ela é carioca, eu preciso estar perto. Eu falei, bom, mas tá bom, mas pelo menos você tentou aqui, olhou, conheceu, preferiu, tá lindo. Eu tô feliz por igual você. São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio, Curitiba. E até aproveitando que a gente tá falando do Brasil, a gente deixar aqui... as campanhas que a gente está fazendo para ajudar o pessoal do Sul, né, Pavone? É importante a gente falar disso, né? A gente, apesar de morar aqui, não é que a gente virou as costas pro Brasil, né? De forma alguma. Então, eu tenho muitos amigos gaúchos, e mesmo que não tivesse, né? A gente fez algumas campanhas para ajudar lá também, porque a gente volta a falar, né? Não adianta o cara morar no lugar e falar assim, ainda bem que eu moro na montanha que aqui não alaga. É a mesma coisa, eu lembro nas épocas de furacão, né? Porque a gente também sofre um pouco aqui. Graças a Deus nunca teve nada muito grave perto da gente, né? Mas na costa oeste, por exemplo, devastou o último, né? E aí eu vi a gente escrevendo lá no post, falando assim, graças a Deus aqui nunca acontece nada. Falei, graças a Deus pra quem? Pra você? Não pode ser. E as pessoas lá, você não tá pensando, você não vai ajudar? Entendeu? Então a gente tem que ser solidário. E eu acho que isso foi uma coisa importante, que o Brasil teve um mês, né? Que faz quase um mês aí dessa catástrofe, vamos falar, solidariedade americana. Porque o americano é muito solidário, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade de doações que a gente conseguiu arrecadar aqui. Quando eu digo a gente que mora em Orlando, né? Foi impressionante a quantidade de caminhões que desceram de Boston para cá, que a Azul, que se comprometeu em levar para lá, não está dando conta de tanta doação. Então, para você que ainda está, né, querendo ajudar, procure alguma entidade lá na região e doe agora no formato de dinheiro, porque eles não estão mais só precisando de roupa, fralda, essas coisas. Agora eles precisam reconstruir a cidade. Exato. Eles estão precisando ali de coisas bem pontuais. Então, vamos continuar colaborando com eles, sim, que é muito importante. E a gente que está aqui nos Estados Unidos, é como o Dweck falou, a gente tá sim, a gente é brasileiro, a gente tá preocupado. Por mais que a gente tenha 2 passaportes, a gente é brasileiro, não é, André? Exatamente. Mas e aí? Aí você começou a fazer... E o motorhome, quando é que começou nessa história? 2015. Vai fazer 9 anos. Que viagem é essa? Você é maluco, bicho? Então, aí os motorhomes foi por causa do automobilismo. Porque tá muito nas pistas, né? Os pilotos ficam nos motorhomes, né? E eu sempre tive muita experiência com motorhome com os meus amigos pilotos, nos Estados Unidos, no Brasil também, na Europa. Na Europa menos. Mas, e aí foi uma paixão que virou um negócio, mas tem o meu sócio lá que toca, o Flávio, né? Você conhece também. Apaixonado, maluco por motorhome. Gosta de todos os detalhes lá e foi uma questão legal também, porque o logo da Dweck Motorhomes é uma homenagem para minha família, né? Que é o D na placa de trânsito, que era o F da Fórum. Ai, que joia! Eu não tinha reparado nesse daí. Não. Cadê ele aqui? Tá aí em 2015. 2015, tá aqui o D. Fantástico isso daí. E é um mercado gostoso, né? Mercado não, é um estilo de vida gostoso o motorhome, sim. né? Um business complicado. Terrível. Mas estilo de vida é legal. Terrível. Eu quando comecei aqui em Orlando, eu comecei no short term rental, né? Na administração, na property management de short term. E aí depois, lá com o César e com o Bruno, a gente decide montar a Motorhome USA,
que é um short term de motorhome, Esse. que é muito mais complicado. O cara tá longe, né? Quem tava trabalhando aqui era quando eu. quebra, não dá pra mandar o cara lá arrumar lá na casa em Orlando ou em Miami, né? Eu lembro de um incidente assim, o primeiro quebrou lá na Pensilvânia. Caiu era o diesel, caiu a braçadeira da turbina da pressurização da turbina. Custa $5, né? Custa $5. Mas pra arrumar... O guincho foi 1.500 para desmontar aquele negócio, mas 1.500, ficou 3 pau, fora os 4 dias parados. É verdade. É um brinquedo legal. Mas aí, hoje o pessoal ainda que quiser motorhome, ainda pode entrar, tá lá. Tá lá. Tá lá do ecmotorhomes.com, tem Instagram também. Tem Instagram do Ec Motorhomes. A gente tem muito orgulho de ser a companhia número 1 em reviews no mundo. Google, Facebook e Yelp, 4.9 de 5 estrelas. Uau! Sendo que a gente já atendeu mais de 1.500 clientes. Então tem muito serviço agregado. Porque motorhome é commodity, né? Igual casa de férias. Qualquer um compra, mas o serviço realmente é o mais importante. Que foi uma coisa que eu aprendi na Fórum. Serviço premium. Eu não uso a palavra luxo, porque o luxo ele acaba excluindo as pessoas. Ele é excludente, né? Eu gosto da palavra premium, porque premium é um serviço dedicado, com mais detalhe. Entendem? Tudo que eu fiz na minha vida, que eu aprendi com meus tios, com a Fórum, com a Triton, foi essa questão do branding que é baseado no serviço e no produto. Hoje eu não tenho mais o produto, porque o produto é commodity, né? Imóvel é commodity, motorhome é commodity, mas eu levo isso para a minha vida de ser atento aos detalhes. Isso faz toda a diferença hoje no negócio, inclusive a One BRZ se trata bastante disso daí, né? Sim. Que é uma plataforma nova que a gente inaugurou há 2 anos, que é baseado... É uma plataforma para empreendedores brasileiros nos Estados Unidos, sejam os que moram aqui, sejam os que moram em qualquer lugar do mundo, né? Baseado em branding, inovação, liderança, comunicação e negócios internacionais. Então a gente traz pessoas que compartilham essas experiências em eventos em Miami, né? Fizemos de Orlando né? Que participei. Também do mercado imobiliário, né? E agora a gente vai fazer no Brasil, ó. Primeira mão, fechamos ontem. Que legal! No fim do ano, não tem a data ainda, vai ser no Brasil. One BRZ Talks. Então, você que está querendo participar de um evento desse, com só gente extremamente qualificada, conhecer o André Dweck, fica sintonizado lá nas mídias sociais dele, que ele vai soltar isso daí já. O editor vai pôr a mídia social aqui. Legal, um BRZ Talks. BRZ Talks. E o livro, meu amigo, da onde veio essa história? Porque, bom, já plantou a árvore também? Ou... A árvore eu vou plantar agora. Estou fazendo uma reforma no meu jardim lá de casa. O livro foi uma coisa muito simples, mas muito impactante, né? A minha mãe sofreu muito de câncer nos últimos anos de vida, né? Até me arrepia aqui, porque eu tinha uma ligação com ela muito grande, né? E ela sempre me falava, né? Desde garoto, quando eu morava lá no internato, ela falava que eu ia vencer na vida. Então, ela me deu esses coaches hoje que existem, que eu respeito muitos deles, né? Que é a questão da mentalidade, né? Da saúde mental. Eu tive com ela que não fez faculdade, tá? E aí, quando a gente teve um sucesso relativo, porque eu não acredito em sucesso absoluto, né? Sucesso para você pode não ser para mim. Se a gente olhar o Elon Musk, a gente vai achar que todo mundo não tem sucesso. Então, cada um vai ter o seu sucesso, né? E ela me pediu, falou assim, André, o teu sucesso não pode ficar numa mesa entre os amigos, num churrasco, numa pizza. Não pode ficar no seu círculo de poucas pessoas, né? Me promete que você vai escrever um livro, não é biografia. É para compartilhar esses 38 anos de carreira, 30 cargos em 5 setores diferentes e 2 países. Tá tudo que deu certo e deu errado. É um guia prático de carreira e negócios. Brasil e Estados Unidos. Então, o legado... Infelizmente, o livro ficou pronto quando eu completei 50 anos de idade, no ano passado. E eu fiz questão de lançar o livro no dia do aniversário dela. Olha, em setembro, lá em São Paulo, no Brasil. No bairro que ela gostava de ir, que era Higienópolis, que é um bairro bem forte da colônia judaica. Então, o livro foi o legado que minha mãe deixou. Muito bom. Ela não deixou herança financeira, patrimônio, essas coisas... Entendeu? Mas foi o maior legado que eu levo até hoje e vou levar pro resto da vida. André, eu tava aqui, né? Tô aqui escutando você, eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, né?
Porque você realmente você saiu de uma família humilde, né? Vamos colocar assim, uma família, como você mesmo falou, não pobre, mas né, sem aquela infraestrutura toda que hoje a gente vê muita gente tendo, ou muita gente na época tinha, né? Sim. Começou do zero, efetivamente. Todo mundo estudou em escola pública no Brasil. Em São Paulo, escola pública, né? E família de imigrantes, num lugar diferente. Periferia. Lá, como é, Vila Carioca? Califórnia. Vila Califórnia. O Pedrão também é outro, Pedro Pena também, que veio da Vila Carioca. O que você deixaria de recomendação, ou o que você entende que fez você ter essa caminhada de sucesso? O que você resume, que saiu de fora? O que foi que fez você chegar onde você chegou? Olha, eu acredito muito, tem uma frase que eu uso, que é não ter pressa. As pessoas têm muito pressa para ter sucesso. E o ter sucesso com pressa, aí você não vai curtir o sucesso, você vai querer mais sucesso. Sabe aquele negócio? O cara tem 1.000 na conta, aí do dia para noite ele ganha 100 mil. Sem ter passado por processo de quanto sai de 1.000 para 100 mil. Aí ele vai lá e gasta tudo 100 mil. Porque ele não estava preparado, ele não passou pelo processo de ganho, de sacrifício, de tempo, de aprendizado, vamos falar assim. Então, o que eu compartilho muito com as minhas filhas, né? O que eu estou falando aqui para todo mundo que está assistindo a gente, é uma coisa que eu levo como um legado familiar. É pensar em longo prazo. Tudo que você pensa em longo prazo, né? A chance de dar errado é muito pequena. Por quê? Imagina o seguinte, tá? Vamos pegar um esporte. Meu amigo Diego Alves, goleiro da seleção brasileira, do Flamengo, foi do Valência, do Atlético Mineiro, Almeria, Celta de Vigo. Você pega a carreira do cara, 20 anos. Quantos frangos ele tomou? Um monte. 5, vamos falar 5. Entendeu? Quantos jogos ele jogou? 1.000. 5 em 1.000 não é nada. É verdade. Agora, no curto prazo, tomou um frango na semana. Vou analisar a semana. Falar, esse cara é ruim. Porque eu tô analisando a semana. Eu não posso analisar a semana de uma pessoa, porque pode ser que aquela semana ela não esteja bem ou tenha acontecido alguma coisa de errado. Nosso mercado imobiliário, mesma coisa, entendeu? Então você pega lá a nossa equipe, nosso time, a gente tem 2.000 transações. A gente teve 2 problemas com clientes. Para esses 2 clientes, entendeu? Ele vai falar assim, pô, mas os caras são muito ruins. Não, deu errado com você. Por questões, às vezes, que não fogem do nosso controle. Você sabe como que é mercado imobiliário, né? Não foi uma má intenção, um má serviço, um erro, nada disso. Mas acontece. Mas deu errado com 2. Sim. Entendeu? Se você for analisar 2.002, você fala assim, cara, não é nada. Entendeu? Mas as pessoas, se olham no curto prazo, vai olhar os 2 e falar assim, nossa, esse cara é incompetente. Então, eu gosto de analisar as coisas sempre no longo prazo. Não julgar nada, nem pessoas, nem marcas, nem empresas, nem situações, entendeu? E o longo prazo, ele vai vir a verdade. Não tem jeito, não tem jeito. O processo, né? Você resumiu bem. Curtir o processo, né? Isso daí faz parte para poder chegar em algum lugar. Não, mas é bem isso mesmo. E hoje, quais são os planos hoje? Porque você tá lá com a Dueck Lara. Sim. Hoje vocês têm um time de alta performance lá. Bateu o recorde ano passado. As metas desse ano estão chegando. Sim, graças a Deus. Vão chegar nas metas. Muito bom. Ótimo. Recebemos um prêmio ontem, time número 4 de vendas na Flórida. Que legal. Na plataforma da Sotheby's, de 1.300 agentes. Olha que maravilha. Muito bom, muito feliz pelo meu time, né? Pela minha sócia Carol e todos os agentes. Hoje você está com um time de quantos? 5. 5 lá. 5. Olha isso. Gente, ele tem um time de 5 hoje. E um faturamento ano passado foi de? Na média, uns 100 milhões por ano. 100 milhões por ano, tá bom? Tá bom pra você com 5 corretores, cara? Que não é corretor, né, meu amigo? É 5 empresários. Não, os caras são consultores, é um outro mercado. E aí, qual é a próxima agora? Fora isso, fora o livro, então, fora o One BRZ... A gente lançou agora. O que a gente espera? Uma semana, uma operação americana de uma agência de marketing esportivo global que conecta atletas de alta performance com marcas, empresas e oportunidades de negócio. Chama Fans. Depois, quem quiser seguir também, é Fans com Z, né? FAANZ, .sports, né? No Instagram. E o site é fans.com. E surgiu de 2 empresários brasileiros, que é o Lucas e o Thompson, que prestavam serviços para a marca NJR, né? Do Neymar, da família do Neymar. E aí expandiram isso para... Hoje tem o Messi no casting,
tem Jimmy Butler, Draymond Green, Gabriel Medina, Carlito Alcaraz e outros aí que a gente vai anunciar em breve. Não pode. Podemos falar que nós assinamos ainda. NDA. Então é geração de negócios para esses atletas, não é gerenciamento de carreira, mas é conectar esses atletas, as marcas desses atletas, as famílias desses atletas com negócios no mundo inteiro. Está abrindo filial na China, Portugal, Espanha, em Barcelona e também em Dubai. E aí você está presidindo, dirigindo... A gente toma conta da operação americana. Uau, parabéns, isso. Legal. Obrigado. Não, e é bom que é bem relacionado com o mercado de investimentos imobiliários. Tudo. Isso é uma coisa legal, né, de falar. Obrigado pela pergunta, porque muita gente se equivoca, né? Eu não gosto muito de falar o que eu vou ter que falar agora, mas acho que é importante, porque a gente esclarece, tá? A sociedade impõe para as pessoas que se ela fizer mais do que uma coisa, ela é uma pessoa perdida, desfocada. Assim, esse cara tá perdido. Ih, você quer fazer duas coisas, não faz nem nada direito. Sabe aquele negócio? O pato não nada, não voa, não corre, não faz nada. Cara, não é isso. Não é isso. As pessoas precisam entender que existe uma vertente entre os negócios. Se você conseguir identificar a sua vertente... o grupo da Fórum tinha 4 marcas. Entendeu? Eu pegava lá, tinha perfume, óculos, marca para jovem, marca para mulher chique, marca para adulto. Mas está tudo relacionado. Estava relacionado. Exato. Entendeu? Não é nem um produto, a linha de raciocínio. Então, se você for pegar todos os negócios que eu tenho hoje, que é uma no setor imobiliário, uma no setor de turismo, né, de viagens, uma no setor de educação e eventos de negócio, e outro de esportes, se você for analisar isso aqui, tudo está ligado. Tudo está ligado. Se você personificar a pessoa que a gente se relaciona entre essas marcas, essas empresas, é a mesma pessoa. Que é o quê? Um cara de classe média alta que vem para os Estados Unidos ou que mora nos Estados Unidos, que vai se relacionar com isso, com esporte, com turismo, com o mercado imobiliário, com o estilo de vida, com essa questão de educação, de eventos, de negócio, de... Que quer se conectar, isso, ele é empresário também, né? Quer se conectar. E quer aprender, entendeu? Então, as pessoas às vezes não entendem, falam assim, pô, você está fazendo muita coisa diferente uma da outra, tá perdido. Tanto que eu fui obrigado a fazer um stories da semana passada. Eu vi. Porque é o seguinte... Eu falei, o pessoal tá pisando no calo do homem lá, bicho. Na verdade, eu não gosto de ficar mandando recado, entendeu? Mas aquele, eu tive que mandar aquele exatamente por esclarecimento, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter o nosso autorrespeito, né? Antes das pessoas nos respeitarem, a gente tem que respeitar a si próprio, senão a gente não consegue impor respeito. E aí, o dia que a gente lançou a Fans, né? Fizemos um vídeo lá lindo, maravilhoso, com atletas, tal. Fantástico. E aí, 2 amigos meus, teve 2 corretores de imóveis, um de Orlando, tá? De Orlando e um de Miami, que pegaram isso e mandaram a mensagem para eles, falaram assim, tá vendo? Eu te falei que o Dweck não estava mais focado no mercado imobiliário. E esses meus amigos mandaram para mim dando risada. Falaram assim, meu, dá uma olhada, olha que idiota esse cara aqui e tal. Ele não deve vender por ano que você vende por mês, né? Desculpa, ele não deve vender. Exatamente. Aí, cara, e foi o mês de abril, que é um mês fraco nosso, né? Horrível. E eu tinha acabado de receber o relatório da One Sotheby's, que a gente tinha vendido 15 milhões e uns quebrados. Olha. Aí eu peguei o print, cara, mas eu fiz de uma forma divertida e leve, tá? Eu peguei o print e falei, gente, pô, meus amigos estão falando aqui, tal. Você que me segue aqui, obrigado por me seguir, não sei nem porque você me segue aqui pra ficar vendo isso. Mas, em vez de você estar olhando a tua venda e tua performance, você tá preocupado comigo? Esse mês aqui o Dweck Lara Group vendeu 15 milhões, que é um mês ruim, tá? Então, só pra falar pra vocês, é um mês ruim. O cara não deve fazer isso no ano. Então, o que acontece? Ali foi exatamente pra mostrar que dá pra gente fazer várias coisas. Desde que você tenha uma equipe competente. Exato, isso que eu ia falar. Treinar você tem uma equipe sócios competentes. Exato. Entendeu? Não é todo mundo que tem sócio, mas eu sou a favor de ter sócios, também exploro isso aí no meu livro, né? Com alguns critérios que eu uso pra mim, entendeu? E entender que se os negócios estiverem interligados de alguma maneira, eles se ajudam. E vou te contar uma coisa. A maior venda que eu fiz na minha vida foi 18 milhões e meio de dólares um apartamento lá em Surfside. Sim. Sabe de onde veio o cliente? Da onde? Dos motorhomes. Olha, tá vendo como tá tudo ligado? O cara me ligou, amigo meu, falou assim, tudo bem, quero alugar um motorhome, nunca fui com a minha família, tal. Ele tinha comprado esse apartamento lá com outro corretor, que não era com a gente, tudo certo, acontece, faz parte, entendeu? E aí eu falei pra ele, pô, tô passando, tô aqui em Miami hoje, onde você tá? Eu falei, cara, você não acredita, tô indo no meu apartamento novo. Vem aqui tomar um café.
fui no apartamento para falar de motorhome. Uhum. Aí abri lá o site, ele é a esposa, tal, pra onde vai, pra onde não vai, tal. Falou, lindo, maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando. Mercado imobiliário, cara, eu vi que o cara aqui de baixo anunciou o apartamento dele por 16, o cara pagou 9. Isso era 2021, tá? Logo depois do lockdown. Falou que você acha que vende? Eu falei, cara, daqui você tá num lugar espetacular aqui. Four Seasons, pé na areia, em Surfside, do lado da Ilha dos Bilionários, lá, Indian Creek, do lado do Bal Harbor. E eu acho que dá para vender bem. E ele falou assim, me dá um número. Eu fiz análise, liguei pra Carol, minha sócia, falei, vem correndo pra cá. Corre. Fizemos lá os comps pra ele e tal. Vai vender por 18 milhões e meio. A gente vendeu por 18 milhões e meio cash. Foi a maior operação da minha vida até hoje. A gente fechou acho que no comecinho de 2022, se eu não me engano. Porque o close foi em dezembro de 2021. Isso. E 2022, foi isso. E aí veio dos motorhomes. Olha. E daí a pessoa de fora fala assim, não tem nada a ver. Não, imagina. Não entende. Aí que tá. Tem o pessoal, tem os invejinha de plantão que ficam olhando, não tem capacidade, não tem competência para fazer e fica falando essas besteiras. Mas quer que eu te falo? Mas não é ruim. Não. Porque se tem alguém que tá criticando o seu trabalho, é porque você tá incomodando. Entendeu? Ninguém critica. Imagina o seguinte, se tá? estão falando respeito, de você, é bom. Com todo respeito, gente, isso que a gente tá falando aqui não é para querer mostrar que a gente é melhor que ninguém, porque a gente não é melhor que ninguém. A gente tá aqui na luta. Esse ano, ano passado, de 3 milhões de corretores nos Estados Unidos, 1 milhão e 400 mil, quase metade, venderam um imóvel ou zero. É dado público. Você que tá ouvindo a gente pode dar um Google. Exatamente. Tá? Não sou eu que tô falando. É isso mesmo. Então o que acontece? Esses caras não vão ser criticados. Porque ele vendeu um imóvel zero. Ele vai ser... Vamos bater nas costas dele e falar assim, coitadinho, putz, não vende nada. Ou trabalha part-time, também a gente nunca sabe, né? Esse ano, no primeiro trimestre, até 31 de março, relatório da Associação dos Corretores, né, da Florida Realtors, 20 mil corretores não renovaram a sua licença, de 144 mil. Por quê? Porque eles não estão performando e não tem $500 aí. Uns $1.000 lá para pagar. Para renovar, entendeu? Então o que acontece? Esses caras não vão ser criticados. Entendeu? Ontem até foi uma coisa interessante que a gente foi receber a premiação lá na Sotheby's, né? E o presidente da companhia fez lá o pitch dele e ele falou assim, pô, gente, estou muito feliz aqui, tinha 130 agentes ali na sala, tá? Porque tem desde os individuais, times, commercial, residential. Falou assim, vocês, 10% da companhia, representam 60% da venda. Então, é curva de Pareto. Entendeu? Quem estudou administração ou se não... É fácil. Hoje, tudo que a gente falar aqui, vocês vão lá e dar um Google para ver se o cara tá mentindo no podcast. Que é a curva ABC. Entendeu? Que às vezes 20% representa 80% do resultado, mas nesse caso 10% representa 60% da venda. Se a gente tiver que criticar alguém, quem que vai ser criticado? Esses 10%. Quem tá aparecendo. Então ele tá até preparado para tomar uma porrada. Entendeu? Então a porrada me dá força. Entendeu? Eu não fico chateado. Eu falo o seguinte... Eu me divirto. Eu falo assim, eu tô no caminho certo. Eu me divirto. Não, e o cara vem falar para mim e fala assim, cara, nem me fala quem é, porque eu não quero nem saber. Não, deixa pra lá. Deixa esses caras, vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo, que é a melhor coisa. Deixa ele achar que eu tô desfocado. Deixa ele. E o teu livro eu comecei a ler, eu confesso pra você que ultimamente eu ando um pouco sem tempo, né? Mas eu tirei uma semaninha de férias e levei ele pra praia e li quase metade dele e eu fiquei apaixonado com as coisas que você fala lá. Por quê? Muito empresário que a gente conhece, assim como eu, também veio lá de baixo e passou. Eu fui aprendendo muita coisa, assim como você foi aprendendo dentro da faculdade fórum, eu fui aprendendo dentro da faculdade da vida também, para depois estudar, para depois fazer alguma coisa. Exato. Aí vem esses desocupados de plantão e falam assim, olha aí, ó, deu certo. Depois de 37 anos e meio ralando... Você sabe que teve um post, a Dweck Motorhomes, a gente saiu na Forbes, né? E aí a Forbes tem uma frase que fala assim, se você não saiu na revista Forbes, continue trabalhando. É um slogan deles, né? Fantástico. É o marketing deles, né? Fantástico. E aí a gente saiu na Forbes, saiu no post lá, tá lá. Não sou eu, é a Forbes, falando do brasileiro, tal, empresariando, de motorhome, blá, 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 blá. Aí uns 3 caras falaram assim, também, herdeiro, mais um herdeiro vencendo. Aí, eu não tinha visto esse comentário, porque não me marcaram, né? Tinha uns 150 comentários embaixo de gente que me conhece minha história. Eu falei, cara, você sabe a história desse cara? Você acha que todo mundo que saiu lá na revista Forbes é porque é filho de herdeiro ou porque é um sucessor? Que, com todo respeito, também não acho que tem problema nenhum. Entendeu? Eu conheço muito herdeiro que triplicou. Tudo bem. Não, triplicou o patrimônio da família. Muitos herdeiros.
Entendeu? Tem muita gente que é sucessor e foi lá e dobrou o tamanho da empresa de quando o pai, o tio, a mãe, o avô, entendeu? Então, não tem nada de errado, tá? Então, a grande questão é que a gente chamar a atenção para o americano, ele bate palma. Sim. Para o brasileiro, não todos, né? A gente está falando aí do brasileiro hater da internet. Ele tem que arrumar um jeito de criticar. Por quê? Porque é a válvula de escape do fracasso dele. Ele é fracassado, ele fala assim, cara, eu sou fracassado, como que o Pavone vai ser um cara bem-sucedido? Pavone montou um imobiliário agora aqui. Vai bombar. O cara vai falar mal por quê? Porque ele é fracassado. Eu vou falar bem. Entendeu? Eu vou vir aqui e falar, Pavone, tô feliz por você. Quanto você vendeu? Ah, vendi 100 milhões esse ano. Puta, que legal pra caramba. Pô, vendi 200. Pô, lindo, maravilhoso. E não... O que acontece? O cara que vai falar mal, ele é fracassado. Porque o que ele vai falar? O cara que teve a coragem de montar a imobiliária dele. Um escritório lindo, maravilhoso. Você é um cara sério, respeitado, pega no batente. Entendeu? Tá aqui, ó, a família trabalhando. Entendeu? Fala, pô, por que eu vou falar mal desse cara? Honesto, não rouba ninguém. Entendeu? Não é dinheiro ilícito. Pô, eu tenho que bater palma. E o americano ensina isso pra gente. É verdade, é verdade. A primeira experiência que eu tive com isso daí, com o americano, foi um dia que eu comprei um Cadillac. Tá começando na carreira. Uma das primeiras comissões, eu falei, vou comprar um carrão para poder atender bem o meu cliente. Cheguei com o meu vizinho tava lavando o drive, o cara do Colorado. Ele olhou assim, nossa, cara, que legal! Parabéns! Aí me contou a história da família dele com o Cadillac. O cara, que feliz, estou feliz. É outro mundo. Já o brasileiro, né, olha e fala, tá fazendo coisa errada. Mas por isso que a gente tem que falar o que a gente tá falando aqui no seu podcast. Que eles precisam entender que a gente precisa mudar essa mentalidade. É uma diferença de cultura completamente. Exatamente. E dá para dar certo aqui, André. Você deu certo, eu tô dando certo. E quantos empresários, quantos colegas nós. Não, e que não dá certo, a gente estica a mão para ajudar. Então, você viu quando eu fiz lá o evento, só para vocês saberem, gente, no 1BRZ, no OneBRZ, a gente criou uma plataforma que chama Summit, que é para os corretores do mercado. Corretores não, profissionais do mercado imobiliário. Você veio, foi lá, investiu, a Trisca, enfim, um monte de gente, veio gente do Brasil, de Atlanta. Teve gente que veio falar, que falou assim, o Dweck tá montando isso porque ele quer roubar corretor das outras imobiliárias, porque ele quer... Não sei... Eu falei, cara, como assim? Eu tô querendo pegar o meu know-how e mostrar para as pessoas. Falar, gente, olha como que a gente saiu de 5 milhões para 100 milhões de venda por ano. Falei, a gente abriu lá a vida, né, Pavone? E entregamos impresso ainda. Foi fantástico. Então, isso daí é um pouco... mas vocês foram remunerados por isso? Sim. Porque nós tivemos um investimento, tivemos tempo, 7 pessoas na equipe para vir para cá, deslocamento, tudo. Pessoal vindo palestrante. Mas não é que a gente... Escritor de 3 livros vindo do Brasil. Isso, Cordeiro. A outra lá. Luísa Peleja. Ela é fantástica no marketing. O Ferreirinha, o cara número 1 do luxo no Brasil, né? Presidente da Louis Vuitton. O Ferreirinha, ele deu uma palestra online. Cara, ele foi 1h30 ele falando, bicho. Eu fiquei impressionado, porque era um assunto que eu nunca tinha pensado, né? Nunca tinha passado por ele. E me deu uma aula, assim, me deu um estalo tão grande do mercado, que é um mercado tão grande, e que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo fora disso? E você vê, eu tive a iniciativa de trazer um cara desse, um brasileiro que foi presidente da Louis Vuitton. Entendeu? Para falar com um corretor de imóvel. Exato. Entendeu? Que teve amigo meu que falou assim, cara, você vai dar esse curso? Falei, vamos. Cara, mas você vai treinar seu concorrente, você tá maluco? Falei, não, cara, eu tô ajudando a comunidade brasileira. O mercado é muito grande, entendeu? Eu tô ajudando a comunidade brasileira. A gente vai fazer a segunda edição esse ano. Depois eu vou. Tô junto. Vai ser uma evolução desse daí. Tô junto. Por quê? Porque a gente precisa se unir. E o que o americano faz? O americano ajuda o americano, cara. Nós precisamos. O brasileiro precisa ajudar o brasileiro. Exato. Simples. Exato. E agora, cada vez mais, porque a nossa comunidade está crescendo cada vez mais. Aqui em Orlando, o último dado que eu tive, 250 mil brasileiros já. Ao redor aqui da região metropolitana de Orlando. Cara, é quase 10% da população. É bastante. É muita gente, é muita gente. A gente precisa e tem muita gente boa. Sim. André, vamos lá. Agora, eu tenho que encerrar aqui, porque nós já estamos quase a 1 hora batendo papo. Bom demais, bom demais. E esse papo é sempre fantástico. Conta um pouco aí, o pessoal que quiser falar contigo, que quiser ter informações, que quiser ter o teu livro, como é que a gente tem acesso a todas essas informações? Conta pra gente. O livro tem um perfil no Instagram também, livro Potência Empreendedora. Inclusive, tem um programa na nossa rádio USA, que é a maior rádio
Brasileira da América, né? Em Boston, Connecticut, Orlando tem estúdio em Miami, né? Que é para trazer empresários. Já está convidado, hein? Opa, tô lá, lá, hein? tô lá. Que a gente pega esses conceitos do livro para ajudar os brasileiros, seja quem está começando a carreira, como a minha filha, mandar um beijo para ela, Pietra, que foi aprovada num trabalho agora, vai começar. Muito bem. Assim, a missão tá quase acabando. Né? Quantos anos que ela tá? 21. Olha que joia. Final da faculdade agora. Que carreira que ela tá seguindo? Então, ela tava indo para a área de arte, agora tá indo para a área de saúde. Então, que bom. Parabéns, eu prefiro. Pietra. Parabéns, Pietra. Continue assim, com um professor desse você vai longe. E a Sofia tá estudando medicina no high school. Olha. Aí vão ter uma doutorinha também na família. Vai ser legal demais. Bom demais. Mas o livro pode ser encontrado na Amazon, no Brasil e nos Estados Unidos. Foi uma surpresa muito boa. O livro virou best-seller no Brasil. Olha, parabéns. Mesmo eu não morando lá há tanto tempo, né? Então ficou no Publish News, né? Que é o instituto lá independente que faz essa apuração. Ficou o terceiro livro, mais livro em negócios no lançamento, e o 12º do Brasil. Então foi muito bom pela editora Gente, que é a maior editora de livros de carreira e negócios, né? Dentro do teu livro, qual que é a principal mensagem ali que você acha que consegue contribuir com as pessoas? Eu coloco ali tudo que eu faço e que eu aprendi na prática, tá? Não são exemplos baseados em livros que eu li. Exemplos baseados em oportunidades que eu passei, sejam boas ou sejam ruins. Então ali você troca experiência. Então ali é para mostrar que o processo é duro, longo prazo, mas vale a pena. E eu mostro em detalhes, entendeu? Coisas assim que às vezes eu coloquei algumas coisas no livro que a minha própria família falou assim: nossa, mas você não está dando muito detalhe? Eu fiz questão de dar muito detalhe. Sabe por quê, Pavone? Eu não estou preocupado com as coisas que eu fiz que as pessoas podem copiar. Por quê? Porque eu já estou pensando em outras coisas diferentes que ninguém tem como copiar aquilo que eu estou pensando e vou fazer no futuro. Por exemplo, esse negócio da agência de marketing esportivo. Ontem a gente foi lá na premiação da Sotheby's, né? E sentou do lado alguns brasileiros, né? Que tá na empresa e tal. E aí vieram me falar assim, cara, você é muito louco. A hora que a gente acha que você tá indo para um lugar... Você tá indo para outro. Você tava lá com o negócio de empresa, fala, putz, André, agora estabilizou esse negócio. E você tá indo para outro. Falei, cara, você é imprevisível. Mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar onde você tá indo. Então o que acontece? Eu preciso passar isso para as pessoas. E sempre à frente do seu tempo. Então no livro eu mostro isso, entendeu? Porque as pessoas não podem ficar... O brasileiro é muito bom no nível de serviço. É muito criativo. É um povo de um ótimo coração. A gente não tem como não ter o mesmo desempenho que tem um americano. Então, eu levanto a bandeira do empregado, empreendedor, executivo, empresário brasileiro em qualquer lugar do mundo. Tá? E não é só para quem quer vir morar nos Estados Unidos, tá? Tanto que eu conto minha história lá desde o começo. Entendeu? Que eu descobri que eu era empreendedor com 8 anos de idade. Lá no colégio interno. Pobre, entre aspas, agora pobre porque não tinha grana mesmo. Entendeu? E eu mostro lá. Entendeu? Então, a pessoa que vai ler aquele livro lá, eu tenho feito muita doação de livro, Pavone. Não, isso é muito bom. Inclusive, sabe o que a gente pode fazer aqui? Sorteia aí, ó, a melhor pergunta aí, ou o melhor comentário, pode dar um livro e eu mando entregar. Pode ser no Brasil ou nos Estados Unidos. Olha aí. Vamos lá de novo, hein? Então, quem tá participando aqui dessa live, quem tá assistindo aqui essa entrevista com o André Dweck, ele tá doando, repete aí pro pessoal. Vou doar um livro, Potência Empreendedora. Você tem que estar no Brasil e nos Estados Unidos, porque no resto eu não consigo fazer a logística, né? Exato. Com a livraria. Você escolhe o critério aí para sortear aí. Então tá bom, eu vou colocar aqui. Nós vamos fazer o seguinte: você tem que colocar aqui embaixo que tá assistindo, colocar, ir lá no Instagram do Dweck e falar assim: eu assisti no PavoneCast. Aí a gente vai sortear para quem tiver no Instagram. Tem que ser assinante do canal. Assinante do canal, senão não vai ganhar. Senão não ganha. Então vocês estão vendo, presta atenção, responsabilidade, hein? Não interessa que lugar do mundo que você tiver, ele vai mandar esse negócio. É isso aí, vamos sortear um livro. Muito bom, poxa, obrigado. Valeu demais. Cara, André, bicho, eu tenho que encerrar aqui. Você pode deixar, por favor, uma mensagem para os nossos seguidores que você acha que a gente esqueceu de falar, alguma coisa que a gente falou tanto. O tempo é curto. Eu prometo que eu vou trazer ele outras vezes aqui. Eu quero fazer um podcast com ele só de automobilismo. Esse vai ser legal, hein? Esse é. Eu vou trazer um piloto junto. Aí, então, combinado. Vambora. Aí, muito bom. Que mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes, que são os brasileiros que estão lá no Brasil, ou aqueles que estão aqui, que são empreendedores, que estão na sua carreira
ou se alguma coisa que a gente deixou de comentar aqui que você gostaria de contribuir, por favor, a câmera é toda acho que eu gosto sempre de simplificar as coisas, né? Porque às vezes o empresário bem-sucedido, ele faz as coisas muito complexas. E eu assisto alguns podcasts que o cara ele se coloca numa posição que não conecta com as pessoas, né? Assim, não, cara, esse cara é tão bom, mas eu não consigo conectar com a história dele. Intangível. Exatamente. Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui é para mostrar para as pessoas que é possível desde que você trabalhe mais do que todo mundo, estude mais do que todo mundo e tenha paciência para acreditar que o processo é de longo prazo. Não tem como não vencer na vida, lógico que com honestidade, princípios, né? Que a gente falou também aqui um pouco, se você usar essa fórmula. E não é uma fórmula minha, é uma fórmula que a vida me bateu pra caramba e eu aprendi apanhando. Apanhando. Mas hoje eu entendo por que eu apanhei tanto. Tá? Porque eu tenho uma missão hoje de levantar a bandeira do empreendedor brasileiro, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, você que está ouvindo a gente, que está aí no Brasil, nós brasileiros somos muito bons. A gente não tem que bater continência para nenhum país do mundo. Tá? Isso eu falo depois de 12 anos dos Estados Unidos. E foram 12 anos bem intensos, vocês devem ter percebido, né? Na minha carreira, nos meus negócios, nas minhas amizades, nas minhas relações. Então, eu gosto sempre de dar essa mensagem pro brasileiro. Acredita, estuda mais, trabalha mais, processo de longo prazo, que os seus sacrifícios vão valer a pena, porque nós somos bons. Uau, eu achei sensacional e é verdade. Tem que respeitar o processo, não adianta. Tem que trabalhar mais que os outros, tem que fazer mais que os outros. Não tem jeito. Andrezão, irmão, obrigado. Cara, Deus abençoe sempre o teu trabalho, a tua família. Igualmente. Obrigado mais uma vez de ter vindo aqui doar esse tempo. Obrigado pela amizade, obrigado pelos momentos que você para o que você está fazendo para escutar esse gordinho aqui, tirar dúvida contigo. Obrigado pelo trabalho que você faz com a nossa comunidade brasileira. E as portas aqui estão sempre abertas. Igualmente. Quando você quiser vai ver. lá, hein? Programa Fechou? Potência Empreendedora. Tá mais do que marcado. Convidado. Mesmo, Andrezão. Valeu. Ai, rapaziada, é com pesar no... Ah, não, peraí, ó, aqui, ó, uma lembrancinha pra você. Tô esquecendo. Também ganhei um presente. Poxa, aí. A minha filha faz coleção. Ah, então. A Pietra aí, ó. Aí, a Pietra ganhou um pra presente. você ali, ó, já vai uma caneca pra você tomar um café lá com seu pai. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu tô até assim desanimado de ter que encerrar esse podcast, porque tinha tantas outras coisas que eu queria perguntar para esse cara aqui, meu amigo, tem tanta história, mas que você quer entender um pouquinho mais, vai lá, compra o livro dele, que é fantástico, e segue ele lá nas mídias sociais, do André Dweck, tá escrito aqui embaixo, e você vai acompanhar um empresário de sucesso que venceu no Brasil e que venceu aqui nos Estados Unidos com uma receita bem simples, que é o que ele deixou escrito aí agora. Faça mais que os outros, levante cedo, trabalhe, seja honesto, seja correto, faça o seu melhor, se dedique, seja de alta performance e espere acontecer. Estude mais. E estude, claro, não pare de estudar nunca. Mas é isso daí, pessoal, obrigado a todos os patrocinadores que fazem com que esse podcast esteja no ar. E agora, eu e esse cara vamos lá na melhor churrascaria brasileira daqui de Orlando, que é a Adega Gaúcha. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui. Volta na próxima terça-feira. Um abraço!